A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez na terceira lição do segundo trimestre de 2026. Uma lição extremamente importante. Estamos aqui, eu, professor Caleb Diniz, e é um prazer estar aqui para comentar com vocês e poder contribuir com você, professor e até aluno, sobre o que está sendo discutido nessa lição e a pertinência desse assunto. E aqui do meu lado está o professor auxiliar, irmão Kleber Lopes, com quem eu já deixo a palavra aí para ele se apresentar. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, professor Caleb. Sim, Inicialmente senhor. gostaria de dizer que é uma satisfação poder contribuir para esse podcast, né, que tem como principal objetivo apresentar, tentar ver algumas vertentes, né, no que diz respeito à lição de jovens, né, lição essa que vem tratar, que tem como tema entre a verdade e o engano, né, muito pertinente para os dias atuais, sobre, sobretudo, a enxurrada de ideologias que a igreja sofre, né? Os membros da igreja. E estou aqui para tentar contribuir com esta aula juntamente com o senhor. Amém. E essa lição, irmão, veio em boa hora, né? Hoje nós estamos em uma época em que ninguém sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E o título da lição, ele fala sobre a falácia do relativismo ético-moral. Então, quando você fala já do início o título da lição, ela já traz várias informações. Quando você fala que você relativiza o que é a moralidade, você relativiza o que é a ética, você deixa as pessoas refém de qualquer ensino e heresia que vem trazendo de fora para dentro. Há anos atrás, a gente discutia sobre seitas e heresias em religiões. Hoje, a gente luta contra ideologias ateístas, que vêm com o objetivo de enfraquecer o evangelho. Eles não vêm, às vezes, muitas vezes, diretamente confrontando o que nós cremos em Cristo Jesus, mas eles vêm enfraquecendo, tornando o evangelho, o cristianismo, algo não tão relevante, vamos dizer assim. E aqui o título da lição traz esse versículo aqui que está em Isaías 5:20, capítulo 5, versículo 20, que diz: Ai dos que ao mal chamam o bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Se eles chegarem para você convidando para fazer o que é errado, muito provavelmente as pessoas achariam, não iriam. Mas normalmente eles chegam enfraquecendo, mostrando um relativismo. Perceba que as pessoas geralmente dizem assim: a minha verdade, a sua verdade, não discrimine a minha verdade. E assim cada um prega a sua verdade. E isso não nasceu hoje. Essas filosofias nasceram há muitos anos atrás, que vem tentando persistentemente enfraquecer o que a palavra de Deus ela nos diz. E aqui, irmão, o conceito entra naquela questão do conceito de subjetividade. O que é algo subjetivo? Eu já digo para os irmãos que vocês já podem trazer na sala de aula. Eu acredito que vai precisar usar na sala de aula um glossário, né? Um dicionário. Você explicar para os irmãos cada palavra. Porque, primeiramente, você vai falar o que é algo objetivo, o que é algo subjetivo, né? Objetivo, ele tem a verdade em si. A verdade é verdade. Ela tem uma verdade absoluta. Todos admitem essa verdade. Quando você vai para algo subjetivo, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu pensamento. E para quem acredita nessas ideologias, por exemplo, marxistas, comunistas, para eles é muito confortável ter essa visão relativista e essa visão subjetiva, porque aí nós sentimos na obrigação de tirar a verdade absoluta de Deus. E qual é a nossa verdade absoluta? É que Deus ele é a verdade. É que a ética cristã existe. E por isso essas ideologias elas vêm matando, buscando enfraquecer o cristianismo, porque nós seguimos essa verdade, obedecemos essa verdade e não negamos essa verdade. E aqui diz assim, ó, inversão de valores é o que a gente tem hoje. E no tópico um ele está dividido em algumas informações que a gente pode fazer. O que é relativismo moral? Você pode até
jogar para a sala de aula essa pergunta: o que é relativismo moral? E deixa os alunos responderem, para que eles debatam entre si, para que a gente tenha uma informação prévia, como eles veem o mundo, se eles têm uma visão do que é isso. Então, o relativismo moral ele está dividido em três pontos. O primeiro ponto, uma subjetividade ética. Exemplo, tem muitas coisas a gente pode debater. É pecado abortar ou não é? Ah, o feto vale mais do que o ser humano ou menos? Eu posso extrair? Irmão, o que não vai faltar para você discutir na sua sala são temas sobre ética. Eutanásia, crente pode fazer? Deus se agrada disso? Quando você começa a criar justificativas para a sua dor, aí você começa a relativizar. Subjetividade ética. O que quer dizer isso? A moralidade vira preferência pessoal. Não importa o que é certo ou o que é errado para quem pensa na subjetividade. O que importa é o que ele quer. Tá certo? A minha verdade, é assim que muitos dizem. A verdade depende do gosto individual. Ah, se eu sou um homem e quero ser uma mulher, para mim isso é uma verdade e eu posso e eu serei. Outra questão que favorece o relativismo moral é os valores fluidos. Ou seja, o conceito de pecado é esvaziado, não existe culpa, não existe pudor. Depende tudo isso. O que era abominação ontem, hoje não é mais. Então, a sociedade ela vai evoluindo e as coisas vão mudando. Não tem essa questão que nós cremos que Deus ele é o mesmo e será sempre o mesmo. Para o mundo e para quem defende o relativismo moral, ele acredita que os valores são fluidos, tá certo? O que é o valor fluido? Ele se adequa a qualquer época, a qualquer momento e a ocasião específica. E para terminar o meu comentário aqui, influência pós-moderna, que diz a rejeição absoluta, a tolerância é exigida para tudo. Aqui diz assim, exceto para quem afirma possuir a verdade absoluta. Ou seja, para quem é da influência pós-moderna, tudo pode, só não pode dizer que você defende a verdade absoluta. Não é não, irmão Kleber? É isso, irmão Caleb. É muito importante isso que o senhor mencionou, porque a lição ele vem tratar realmente sobre. É algo clichê que todo mundo fala, mas que existe uma profundidade essa questão da minha verdade, né? Como se a verdade realmente ela fosse relativa, né? O senhor já pensou se cada um pudesse decidir o que é certo ou errado? Como seria o mundo? Né? Então é bem complicado. Isso a gente vai trazer. O professor ele também pode abordar diversos escritores cristãos, né? Olha, eu particularmente, assim, para preparar esse subsídio, essa aula, vamos destacar aqui apenas dois. Um que a própria lição traz, que é o John Lennox, né? Eu acho que na lição, na página 4 a 5 desta lição que nós estamos tratando, ele vem ele vem a ser citado, né? E o outro é o próprio C.S. Lewis. Ele vem tratar sobre o perigo dessa ideologia, né? São dois pensadores cristãos muito importantes que nos ajudam a entender por que essa ideia é perigosa, sabe? É, e também tem outra coisa a se pensar. Esse foi um comentário do pastor Janderson Nascimento, eu acho que lá de Vitória da Conquista. Ele mencionou: nossa mente está protegida pela palavra ou sendo moldada pelo mundo. Então, é um perigo muito grande a gente ir nessa leva, né, deste mundo pós-moderno, onde relativiza tudo, né? Nós vamos ver que isso também não é novidade, isso vem desde antes, e eu gostaria de mencionar aqui no livro de Juízes, no seu capítulo 19, ele vem diz, perdão, no capítulo 25, não, versículo 25 do capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, isso não é uma novidade, esse relativismo, ele vem impregnado desde muito tempo, né? E nós temos que combater isso. Nós não podemos deixar que essas ideologias elas adentrem na igreja, e não apenas na igreja, mas na universidade, na nossa vida secular, no nosso trabalho, né? Isso
tem que ser combatido. Nós não podemos deixar com que esse relativismo fundamente, venha a nos enganar, né? Veja só, Lennox mostra que o relativista comete um erro um erro fundamental. Ele afirma como verdade absoluta que não, ele afirma que a verdade absoluta, que não existe verdade absoluta, na verdade, né? Então, assim, e ele vai falar lá na página 4: espera que aceitemos como verdade absoluta que não existem verdades absolutas. Ou seja, eles se perdem nas próprias convicções, né? Porque se tudo é relativo, o que é que nos resta, né? Nós passamos a viver num mundo onde tudo é relativo. Então, veja só, a afirmação tudo é relativo também é relativa, né? Isso meio que vem da filosofia, eu não sou muito fã, mas ele deixa isso bem claro na lição, né? O comentarista ele foi muito feliz nisso. Mas aí a verdade relativa, ela não é verdadeira de forma absoluta, é o que ele vem dizer, né? Logo, há algo que é verdadeiro de forma absoluta, ou seja, e a verdade absoluta está na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o nosso guia, é, a nossa a nossa luz, é aquilo que nos guia para os céus, né? Para que, como fundamento, como base do que nós precisamos seguir para alcançar a vida eterna. É isso aí, irmão Kleber. E o senhor estava falando sobre a questão de que isso não é novo. Tem um filósofo, né? Antigamente, a gente falou, nós comentamos em sala de aula também, quando estávamos discutindo sobre a, o que é ideologia, e que a ideologia é um braço da cosmovisão, e a gente, falando sobre essa questão da verdade absoluta, que a gente discutia sobre Karl Marx, que ele era contra, ele não aceitava essa palavra ideologia, e ele dizia que o cristianismo e os costumes da religião, da família tradicional, do povo tradicional, que era a burguesia, era a ideologia para oprimir o proletariado. A gente discutiu isso em sala de aula. E quando tratava dele, aí é onde entra a contradição, quando tratava dele no que ele acreditava, na visão dele, na cosmovisão marxista, né, que ele criticava a posição da burguesia e ele queria implementar outro sistema, ele tinha essa crítica, né, ele e em seguida espalhado por Engels. O que acontece? Ele tinha essa visão, mas quando tratava da ideologia dele, que ele não chamava, ele dizia que era uma verdade, acreditava como uma verdade absoluta. Então é dessa forma. Tudo é relativo, mas prevalece a minha verdade absoluta. É meio contraditório o que eles vivem. É tipo assim, tudo é relativo, mas o que vai imperar é o que eu defendo. Então, irmão, nós precisamos ter discernimento e estar vivo e acordado para enxergar a malícia que são essas ideologias, que elas vêm mesmo em passo de guerra para destruir o cristianismo. Eles não estão de brincadeira. E quando o irmão Kleber estava falando que era isso não é de hoje, olha, tem um filósofo, Hegel, que é de 1770, aqui ele viveu em 1770 a 1831. Ele defendia a dialética. O que é a dialética, né? É simplesmente forças contrárias, por exemplo, a contraposição entre tese e antítese, formando a síntese. Olha só como é que eles pensavam. Ou seja, era como se a verdade ela fosse sendo construída a partir do contraponto entre tese e antítese. Elas vão sendo construídas. Ou seja, a verdade é algo que vai sendo construído nesses contrapontos. Não é algo absoluto. Então, esse pensamento não é novo, entendeu? Outro aqui tem o Derrida, que ele fala da queda do logos. Ele afirma que não existe um ponto de partida ou um sentido fixo, apenas uma infinidade de ideias relativas. Ou seja, ele quebra a barreira da cosmovisão cristã. Ou seja, não existe uma verdade absoluta. Não existe. Tudo vai caindo no relativismo. E mais adiante aqui, aqui. Mais adiante aqui tem a frase que o irmão Kleber falou, que é o paradoxo pós-moderno,
que ele diz: no cerne do pós-modernismo encontra-se patente de autocontradição. Espera que aceitemos como verdade absoluta que não existem verdades absolutas. Então, se eu imponho que não existem verdades absolutas, eu tenho uma verdade absoluta. Então, a coerência é algo que eles não têm, ou seja, eles sobrevivem muito bem com a incoerência. Tá certo? Então, e quando o irmão fala, o que é esse negócio de pós-modernismo? O pós-modernismo, irmão, ele tira tudo que for de Deus, ele tira tudo que for de espiritual, metafísico, tudo aquilo que está além. Tudo deles é a matéria. O pós-modernismo é um movimento, uma filosofia ateia, certo? Então, é tudo que existe de ruim hoje, que influencia hoje a nossa cultura. A nossa cultura, infelizmente, quando a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, infelizmente o mundo está dominado por essas filosofias. Amém? Irmão Kleber pode iniciar o tópico 2. Sim. É, vamos ver aqui o tópico 2, ele vem trazer mudança de valores, né? Uhum. Irmão Caleb, eu mencionei sobre dois escritores, né? Um nós mencionamos que, sobretudo, ele está na lição, que é o John Lennox, mas tem também o C.S. Lewis. E tem uma obra de C.S. Lewis que ele é Abolição do Homem, né? Essa obra-prima dele, ele vem atacar, né? Ele argumenta, na verdade, que quando rejeitamos valores absolutos e objetivos, não estamos libertando a humanidade, estamos abolindo-a. Olha o perigo, né? Ele mostra que o relativismo moral não leva à liberdade, mas ao vazio existencial. Então veja, se não há verdades morais objetivas, então não há base para condenar nada. O próprio conceito de injustiça desaparece. Entende? Então, assim, é algo muito frágil, mas que nós somos muito atacados com isso, né? Veja, hoje mesmo, no culto de doutrina, o pastor Esdras, ele fez uma observação, sobretudo livros escritos por ele, né? E abordando justamente o perigo das ideologias, né? O perigo das ideologias que estão encravadas na sociedade e, sobretudo, nas universidades federais, né? Não apenas nas federais, mas em todo canto. Mas ele abordou um tema muito importante no que diz respeito à proteção do jovem, né? A proteção do aluno. O aluno tem que ir para a universidade, ele tem que ir sabendo o que vai encontrar lá para poder se defender. Então, assim, esta é uma lição muito importante, mas não apenas para que nós possamos identificar as ideologias dentro da igreja, mas saber nos defender delas aonde quer que nós, né, que a gente possa ir. Né? Então, assim, Luiz desenvolve a ideia de que existe uma lei natural, né? Princípios morais que todas as culturas reconhecem. Olhe, veja, não matar inocentes, cuidar dos filhos, ser honesto, né? Isso é poderoso para mostrar aos jovens que o relativismo é falso, né? Se fosse verdadeiro, não haveria esses padrões universais. Então, assim, é, são essas observações, né? Além, veja, e ainda existe a contradição do relativismo. Lewis mostra, assim, de forma extraordinária que o relativista diz que tudo é relativo, está fazendo uma afirmação absoluta. É autorrefutável isso, né? Então, isso tem que ser combatido. Não tem como nós, enquanto cristãos, né, nos deixarmos ser enganados por uma verdade relativa. Não existe a verdade relativa. A palavra de Deus ela é inerrante. A palavra ela é sólida, né? A vontade dele, né? A Bíblia ela foi inspirada por ele. A vontade dele ele deixou na sua palavra. E assim ele quer que a humanidade proceda. Exatamente. E no tópico 2, irmão, ele vai trazer agora uma perspectiva. A gente faz essa introdução mostrando o que o mundo, né, ele qual a proposta maligna de enfraquecer o evangelho com o relativismo, e a gente traz a perspectiva bíblica
sobre a moral. Ou seja, Deus como fonte de moralidade objetiva. Então a gente precisa saber o que é algo objetivo, né? Algo objetivo e subjetivo, ok? Quando você traz para a questão subjetiva, você deixa pela a interpretação da pessoa. Cada um tem a sua interpretação, a minha visão, tá certo? Eu tenho a minha visão, você tem a sua e eu respeito, cada um respeita o seu ponto de vista. Algo objetivo, não. Algo objetivo é algo absoluto, tá certo? É algo assim real. E Deus, ele tem a sua moralidade objetiva. E outra coisa, a moralidade de Deus e a moralidade do cristianismo, ela não é algo que só alcança a igreja. O que tem hoje de civilização, de moralidade, de ordem, e isso vem de Cristo, vem do ensinamento da palavra. O conceito de bondade, de vida, de respeito à vida, tudo isso vem do cristianismo. O amor à vida humana, eu quero dizer assim. E aqui, meus irmãos, trazendo aqui, você pode discutindo esse capítulo 2, você pode fazer um paralelo. Eu gosto muito de fazer comparações entre ideias antagônicas, tá certo? Ideias contrárias. Você pode fazer uma comparação entre o mundo e a palavra. O que o mundo prega, esse mundo dominado pelo relativismo moral e ético, com o que a palavra diz, tá certo? Por exemplo, o mundo, você pode fazer uma comparação com um catavento, né? Um catavento ou uma biruta, né? O catavento ele vira para onde o vento for. Ele não tem uma direção certa, tá certo? Ele não tem um norte. A palavra de Deus é uma bússola. Ela tem um norte, tem um destino e não muda. Agora o mundo é um catavento. Ele vai virar para onde o vento levar, tá certo? E nós não somos assim. Nós não somos levados pelo mundo como uma folha seca, né? Nós temos o norte e temos um guia e temos a verdade. E essa verdade não é minha, essa verdade vem de Deus, tá certo? E o que é que o mundo? Qual é a fonte da verdade do mundo? Nós debatemos, você pode botar num paralelo, trazer didaticamente para a sala de aula. A fonte da verdade do mundo é o eu interior ou o consenso da maioria, não é? A minha verdade, a sua verdade. Siga o que o seu coração. Olha o perigo de dizer. O que importa é o que diz o seu coração. A palavra de Deus diz que nosso coração é enganoso, tá certo? O mundo ele é hedonista, então ele traz esse prazer, essa busca para elevar o ego. E, infelizmente, até dentro da igreja a gente tem visto isso, uma coisa, algo mais humanista, né? Para trazer o homem, inflar o seu ego. E isso é muito perigoso. Se o homem busca o eu, qual é a fonte da verdade da palavra da Bíblia, de Deus, da palavra? A natureza imutável do próprio Deus. Ele era, ele é e sempre será. O nosso Deus ele não muda. Uma das características do atributo do nosso Deus é a imutabilidade. Ele não muda, enquanto que o mundo, cada um segue o que eles acham que é verdade, porque verdade já existe, e é uma. Natureza moral. Como é a natureza moral do mundo, resumindo? Ela é fluida, ela é mutável e ela adapta-se à época. Ou seja, no passado isso não podia, hoje pode. Então, por isso que muitas vezes nós, como crentes, somos chamados de arcaicos, porque a gente não acompanha a época, o secularismo, mas na realidade a gente está se pautando no que a palavra diz, na decência, na fidelidade, na moral. Hoje em dia, um pecado de adultério, um pecado de fornicação, ele não impacta tanto as pessoas, infelizmente, até dentro da igreja, como impactava até há 20 anos atrás. Infelizmente, isso é um conformismo. E a gente está diante de um Deus que não muda. Então a gente não pode se conformar com isso. Que todos nós vigiemos nesse lado. A gente não pode se acostumar com o fracasso moral. E aqui diz assim: a natureza moral na ótica bíblica, na cosmovisão bíblica, ela é objetiva, ela é transcendente e ela é eterna, ok? Ela vem do Pai para nós, tá certo? E ela é eterna, ela não muda. E aqui, ó, visão do pecado. Como é que o mundo vê, o mundo interpreta o pecado? É uma construção social, mera falta de autenticidade. Então é como se o pecado fosse algo criado pela igreja, o sistema religioso, como eles dizem, para oprimir as classes,
as classes menos favorecidas. Essa é a narrativa, essa é a falácia, né? E o pecado, de acordo com o cristianismo, de acordo com a palavra, ela é uma transgressão contra Deus. Você está indo de encontro ao seu Deus. É claro que nosso Deus, ele é um Deus gracioso. O pecado não é para nos deixar confortável. A gente tem que ficar triste com o pecado. Tá certo? Nosso coração tem que estar voltado para a santidade de Deus e ser cada vez mais parecido com ele. Mas o mundo não. O mundo é tipo assim, perceba que tem muitos artistas que dizem, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu só me arrependo do que eu não fiz. Isso é uma visão bem mundana e bem relativista de que o que é certo. Não, o que importa é que eu vivi. E nós, como cristãos, nós não podemos viver assim. E o resultado prático? Primeiramente, irmão, desse tópico 2, qual o resultado disso na saúde da humanidade? É uma confusão moral e insegurança. Primeiramente, que certeza de salvação não tem, não sabe para onde vai, tem uma confusão moral, vive escravo da sua própria natureza. Porque se você não segue ao Senhor, o próprio Deus, ele entrega essas pessoas às suas próprias paixões. E o resultado prático de quem anda na palavra de Deus e procura saber qual é a verdade que é a única verdade, que é a verdade bíblica, ele vai ter ordem, justiça verdadeira e dignidade restaurada. Nós temos uma promessa também. Então a nossa vida é uma vida santa, tranquila, em paz. Nós não temos uma vida oprimida pelo pecado, porque nós não somos escravos do pecado. Nós somos livres, né? E lavado pelo sangue do Cordeiro. Você pode trazer para a turma essa comparação. Professor Caleb, e tem uma outra observação também. Veja, a lição ela vai trazer na página 6, né? Ela vem dizer o seguinte: essa confusão é visível em várias áreas da vida moderna. Nas leis que legalizam práticas contrárias à vontade de Deus, nos meios de comunicação que celebram o pecado e zombam da santidade. Veja, quando uma sociedade ela rejeita valores absolutos, ela não fica livre, fica vazia, né? Nós temos que entender que a verdade de Deus, a verdade de Deus, não a verdade de Deus, né? A palavra de Deus, ela é a verdade, né? Ela é o que nos guia, o que nos orienta, o que é a palavra que nos mostra o caminho, né? Lennox ele vai reforçar que ninguém é relativista em todas as áreas da vida. Na prática, todos mostram quem são absolutistas, né? Nós mencionamos. Então, assim, quando se trata de justiça, honra, fidelidade, né? Todos querem que haja padrões objetivos. Isso prova que o relativismo é falso, né? Então, assim, é muito fácil a gente identificar, né? O relativista, ele quer, na verdade, amaciar o ego. Nada mais é do que o, o, o eu, né? O homem à frente de tudo. É ele adquirir, na verdade, satisfazer os desejos e as vontades dele, né? Então, assim, outro escritor, um pastor também muito conhecido, ele vem tratar o relativismo, na verdade, essa verdade relativa, ele chama de ditadura do relativismo, que é pastor Hernandes Dias Lopes, né? Ele, ele nega a existência de verdades absolutas e universais, resultando em uma inversão de valores onde o certo e o errado são confundidos, né? Então, assim, isso é um perigo para a igreja, é um perigo para os jovens, né? A gente vai ver aqui na também o pastor Janderson Nascimento ele traz uma pergunta para reflexão, né? Ele vai dizer: como permanecer firme quando o mundo inteiro está mudando os seus valores, né? Como é que a gente consegue se manter firme? Firmado na palavra, né? É firmado na palavra, é procurar se aproximar mais de Deus, é ler a palavra. Se você está com mais com, se passando por tribulações, aí entra no jejum, mas é só firmado na palavra mesmo que nós vamos conseguir vencer esses obstáculos. Exatamente, irmão Kleber, pois essa questão da fonte, né, da fonte da verdade, né, que a gente estava falando até anteriormente, que tinha comentado,
sobre a bússola que é Deus, né? E o guia do mundo, ele é apresentado como um catavento, uma biruta que gira para todos os lados. E o nosso Deus, ele é o nosso norte e é a nossa fonte, é de onde nós tiramos a nossa moralidade, a nossa vida santa. E o Criador é o nosso guia e ele tem o seu caráter. E o caráter de Deus, como é que a gente representou? Ele é imutável, ele é santo e ele é justo. Então nós precisamos entender que nós servimos a um Deus santo, a um Deus justo e a um Deus imutável. Aqui diz assim: não se adapta à cultura. Quando ele é imutável, a gente discute que ele não se adapta à cultura. A palavra é a revelação de quem ele é. E tem também o nosso Deus, ele é justo. Ou seja, aquele que define os limites do bem e do mal sem arbitrariedade. Ah, o bem e o mal ele é relativo? Não, existe o bem e o mal, e ele é absoluto. E quem define essa bondade é o nosso Deus. E aqui, irmão Kleber, tem o perigo daquela frase que eu falei: siga o seu coração. Coitado de quem segue o seu próprio coração, né? Você vai caminhar para o inferno, indo segundo o seu coração. E aqui diz assim, ó: primeiramente, a bússola do coração é um instrumento quebrado, é um instrumento falho, né? Aqui diz assim: a natureza humana, em seu estado natural, pós-queda, é pecadora e inclinada ao erro. Então, até muitas vezes, pessoas na igreja têm esse entendimento: eu tenho um bom coração. Quem acha que tem um bom coração é porque ela ainda está muito distante de Deus. Nós somos dependentes, né? Assim, não há nada de bom em nós como seres humanos, né? Claro que a nossa natureza ela vai sendo restaurada e abençoada, santificada por Cristo. Eu estou falando que não há nada de bom no homem sem Deus. O que nos torna bom é a partir do momento que a vida de Cristo passa a habitar em nós. Nós temos Cristo, né? No nosso coração, nós passamos a servir a Ele. Aí sim, nós começamos a produzir o fruto do Espírito, mas na humanidade em si, sem Cristo, não há nada de bom. É uma bússola quebrada. Você não sabe para onde você vai. E o diagnóstico médico? Qual é o diagnóstico médico? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. É isso que a Bíblia diz sobre mim e sobre você. A Bíblia não diz que você é uma coisa linda, não. Ela diz que você é enganoso, seu coração é enganoso. E você estava caído e condenado. Bom é Jesus. E ele é que nos torna uma pessoa restaurada, uma pessoa santa. A solução externa. Precisamos do Espírito Santo e da bússola externa da palavra. Ou seja, para calibrar nosso discernimento moral. Então, o crente, ele começa a produzir. É por isso que tem pessoas que vêm da vida da promiscuidade, do crime, e a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele passa a produzir o fruto do Espírito. Ele tem estampado na face dele um rosto de bondade, de benignidade, que são virtudes do Espírito Santo. Antes no mundo, era um olhar de malícia. A gente sabe que a pessoa maliciosa, ela já é maliciosa só no olhar. Então, uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ela já muda até a sua forma de falar, a sua forma de ver, a sua forma de olhar para as pessoas, porque essa malícia era uma malícia que era gerada pela carne e administrada pelo inimigo, porque a pessoa estava entregue ao mundo. E hoje, na realidade, nós temos a natureza de Cristo. Então, irmão Caleb, nós entramos agora no tópico 3, o impacto do relativismo na sociedade e na igreja, né? E o primeiro subtópico ele vem falar sobre a confusão moral. O importante é que nós mencionarmos que a igreja precisa ser uma coluna e firmeza da verdade, né? Lá em 1 Timóteo 3,15, ele vai fazer menção a isso. Se o senhor puder abrir aí, eu tô sem, tô agora sem o coisa aqui, mas se o senhor puder procurar, e aí eu queria citar esse 1 Timóteo 3,15, né? Mas, veja, no livro, na obra da abolição do homem, né, Lewis termina mostrando que se rejeitarmos valores absolutos, não estamos libertando a humanidade, estamos destruindo-a. A igreja, portanto, não está sendo retrógrada. Retrógrada.
ao afirmar verdades morais objetivas, ela está sendo profética, está oferecendo ao mundo a verdade que o liberta, né? Então, nós vamos ver que a verdade ela é libertadora, a palavra de Deus ela é libertadora. Ela nos traz a questionar aquilo que não vem de Deus, né? Questionar aquilo que o mundo tenta adentrar, tenta inserir na cabeça do cristão, ou na igreja, ou por onde quer que nós possamos ir, para como uma sim, como a verdade relativa que eles tanto pregam, né? Mas nós temos que entender de que não existe. A palavra santidade, nós somos separados, né? Nós somos separados para algo melhor, né? Nós precisamos entender que não há vida fora da palavra do Senhor, né? Então, 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, né? Então, a gente consegue entender que a casa de Deus era a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15, né? Olha, a missão dela não é adaptar a mensagem para agradar o mundo, mas proclamar fielmente o evangelho de Cristo, que confronta o pecado e oferece salvação. Então, o homem ele não está acostumado com isso, com confronto, né? Se foi confrontado com a verdade, que está que não está de acordo com a necessidade dele e a forma como ele vive, ele é, ele vai se revoltar, né? Ele se revolta e começa a criar e adaptar a verdade conveniente à história dele, né? Isso a gente está vendo em todos os cantos do mundo, não apenas do Brasil, mas em todos os cantos do mundo, né? Essa relativização, né? Por isso que o pastor Hernandes Dias Lopes ele foi muito feliz em dizer que chama esse relativismo, ele chama de ditadura do relativismo, né? É porque é uma verdade imposta, não apenas à sociedade, mas é, eles querem, né? Estão tentando chegar à igreja, né? Com essa imposição, né? Mas eu tenho pura convicção de que são apenas tentativas, porque é, se a memória não me falhar agora, lá em Mateus 16:18, Jesus, enquanto estava ali, tem aquele por título ali a confissão de Pedro, né? Quando existe aquele trocadilho entre Jesus e Pedro e Jesus pergunta para Pedro: quem diz os homens ser ele? E Pedro, por revelação, diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E ele diz que lá no fim, acho que no finalzinho do versículo 18, Jesus vai dizer que sobre esta pedra, ele, Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então, eu tenho convicção, na certeza do que foram palavras de Jesus Cristo, de que essas ideologias malignas não adentrarão na igreja do Senhor, né? Porque ela está protegida pelo sangue do Cordeiro. Amém. O que o irmão Kleber estava falando também, né, irmão Kleber, só complementando, era sobre a questão da confusão moral, né, que existe hoje na sociedade por causa do relativismo. Hoje em dia as pessoas não sabem nem o que é gênero, né, ou sabem nem o que é masculino e feminino. Tudo isso chegou a esse nível exatamente por causa da relativização. Hoje você pode ser o que você quer ser, né? Então hoje é pregado dessa forma. Então hoje em dia você pega um jovem, não é tão difícil de você achar um jovem que não sabe nem o que ele é. Tem gente que pensa que é um animal. Então, por exemplo, tudo isso gera confusão na mente, principalmente dos jovens de hoje. Então, essa lição, ela é muito pertinente hoje exatamente para poder esclarecer para esses jovens que eles estão escravizados por ideologias nocivas nos dias de hoje. Então, irmão, o que hoje é pregado é simplesmente o que é o chamado ao inconformismo. A santidade como movimento contracultural. É o que Deus nos chama. A vida santa hoje é nadar contra a maré.
Santidade hoje não é adaptação, é separação. Nós não precisamos de um evangelho aculturado, um evangelho que se submete à cultura, não. Pode ser em qualquer lugar, o evangelho vai ser sempre o evangelho. A gente não adapta o evangelho à cultura, que é o que é feito na teologia liberal. A ética bíblica exige transformação interior profunda. Se você tem a sua natureza interior modificada, o seu externo ele vai andar em santidade e ele vai brilhar e vai ter uma moral, porque vai ser agora a personalidade de Cristo. Cristãos devem resistir à pressão cultural para relativizar a verdade. O que a gente vê hoje, irmão, dentro da igreja, são cristãos que bebem da água do progressismo, cristãos ideológicos, cristãos militantes, que infelizmente o que eu tenho visto e o que eu tenho observado é que pessoas que aderem a essas ideologias seculares são pessoas que estão inserindo na igreja uma frieza espiritual. A igreja começa a fracassar como igreja, vira simplesmente uma instituição social. E a igreja, ela não é simplesmente, ela não é uma instituição social. Ela é um centro de pregação do evangelho, é casa de oração. Então a igreja não é uma ONG. Tem pessoas que transformam a igreja numa ONG e isso mata o evangelho. Porque o evangelho não pode ser sufocado por ideologia. E aqui diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Tem cristão que tem vergonha de ser crente, mas não tem vergonha de dizer que é um militante progressista, por exemplo, que é a heresia de hoje. Então, assim, e existe um efeito dominó na sociedade para quem adere a essas ideologias. Primeiramente, a causa, a rejeição da verdade e a adoração à criatura. Primeira coisa que acontece, rejeita a verdade. A verdade ela é relativizada e eu começo a ter uma adoração ao eu. O efeito, o obscurecimento mental, você perde o sentido moral, você perde a lógica moral. Muitas pessoas na igreja hoje estão aí, irmão, irreconhecíveis, porque teve essa escuridão mental, tá certo? Não sabendo mais nem o que é certo, o que é errado, totalmente sem rumo. E também uma confusão mental institucionalizada, a visão de igreja muda para as pessoas. Quantas pessoas falam? O sistema, começa a chamar a igreja como um sistema, critica a igreja, que é responsável até para pregar o evangelho, mas a pessoa começa a ser um inimigo da igreja. E aqui assim, ó, leis legalizam práticas contra a vontade de Deus e mídia que zomba da santidade. Será que a gente não está vendo isso, irmão? Leis contra a igreja e a mídia trabalhando também contra a igreja. E aqui diz que também, efeito final, o caos social, que é o objetivo. Isso é um método. O método é a sociedade entrar no caos, que aí chega o quê, irmão? Pessoas totalmente descontroladas, pessoas totalmente individualizadas, famílias destruídas e o Estado mandando em todo mundo. O objetivo é esse. O erro se torna aceitável e a verdade bíblica passa a ser tratada como ofensiva. Se você fala que Jesus, hoje em dia, se você falar em expulsar demônio, você está ofendendo. Você é tratado, o crente sempre orou, expulsou demônio, falou do diabo. Hoje, se você falar para um militante que você expulsa demônios, que a pessoa é possuída por demônios, ele vai dizer que você está tendo intolerância religiosa. Porque eles dominam a narrativa, eles dominam o discurso. E dessa forma eles calam a igreja. E tem crente bebendo dessa água. E é esse o grande problema. Porque se a igreja bebe dessa água, a igreja enfraquece. Ela fracassa. E o vírus, como eu quero dizer, essas doutrinas, essas filosofias na igreja, ela é um vírus. E eu vi muitas pessoas, muito ministério sendo destruído por causa desse vírus. Por quê? O que é que esse vírus causa? Uma igreja ideológica. É uma igreja que entra numa fragilidade espiritual. Ela passa a ser uma igreja, ela transforma numa ONG sistemática, com funções simplesmente hierárquicas. Não tem simplesmente servos de Deus direcionados pelo Espírito. A igreja morre espiritualmente, como aconteceu na Europa. Aqui diz assim: primeiramente, o ciclo, né? Há uma fragilidade, há uma absorção da ideologia, do vírus,
E o cristão flerta com os valores relativistas, tá certo? Quando chega por exemplo, a igreja não confronta mais o pecado. Eles começam a aceitar o pecado. Eles não dizem arrependei-vos mais. Ele começa a querer compreender ali e relativizar o erro. A dessensibilização, uma igreja que não tem mais sensibilidade. Uma vez um amigo meu estava numa igreja mais estilo bem moderna, ele falou para mim, rapaz, lá na igreja tem muito desses indivíduos, mas eu perguntei, vocês estão pregando a palavra? Porque tem que entender, porque a palavra confronta o pecador. Então, se as pessoas se sentem confortáveis, não muda de vida e permanece nesse lugar, provavelmente não está sendo pregado o evangelho, não é? A igreja perde a sensibilidade do espírito. E a falta de arrependimento, isso é um perigo, porque a gente estudou na lição passada que quando você perde a sensibilidade, você está caminhando para a apostasia, que é um último ponto aqui. O que a apostasia, que é a consciência cauterizada. Você não se arrepende mais, chega um momento que Jesus não é mais ninguém para você, Deus não é mais ninguém para você, você não tem mais interesse pelo Espírito Santo, você se transformou num apóstata. Então, as ideologias marxistas, essas ideologias que estão sendo inseridas hoje na igreja, elas entram como um vírus para matar a igreja. Entra com uma cara muito boazinha social, mas na realidade ela quer matar e corroer a igreja por dentro. Infelizmente, já tem muitos crentes que estão bebendo dessa água. E a igreja, irmão, a igreja ela precisa entender. Desde a época de Paulo, nós temos que defender. Quem tem que defender a igreja, quem tem que purificar, nós temos o Espírito Santo. Mas quem tem que proteger a missão de guardar é nossa, de manter a igreja íntegra, tá certo? O Espírito Santo ele fala conosco, mas nós não podemos nos conformar com o pecado dentro da igreja. Se nós nos conformamos, o Espírito Santo não atua em nosso meio. Primeiramente, o que a igreja deve fazer? Ela tem que proclamar. A missão da igreja é proclamar a verdade absoluta do evangelho, tá certo? A missão não é adaptar a mensagem para agradar o mundo, mas confrontar o pecado. Firmeza na doutrina. Paulo falava, Paulo costumava dizer, seguir a tradição dos apóstolos. Você tem que prevalecer ali. Ele aconselhava Timóteo a permanecer firme numa região de idolatria como em Éfeso. E precisamos discipular, preparar os nossos irmãos, os crentes da igreja, para saber o que é cada uma dessas heresias. Primeiramente, saber qual é a verdade de Deus. E em seguida, conhecer o mal, a doutrina ensinada lá fora, para não poder mais beber dessa água. E aí, irmãos, nós estamos caminhando para o final. E já estamos aqui finalizando, irmão, e desde já eu agradeço ao irmão Kleber, agradeço ao Departamento de Ensino, pastor Reinaldo, pelo convite, por ter trabalhado aqui. E eu agradeço ao Senhor por estar aqui comentando da palavra, porque esse assunto só está começando. E a gente ainda vai falar muito sobre esses temas. E leve esse assunto, irmãos, e lembre de uma coisa: leve esse assunto para a sala e lembre que você não está falando de política, você está falando de ideologia. Muitas pessoas podem chegar e confrontar você, professor, dizendo que você está falando de política na sala de aula. Não é. Isso daqui você está falando de uma ideologia que, claro, está absorvendo, é absorvido pela política, claro, como também a nossa ideologia não, os nossos ensinamentos cristãos também podem influenciar a política, mas você está falando de heresias que estão entrando na igreja, que são as doutrinas marxistas e a doutrina do relativismo moral e do relativismo ético. E que Deus abençoe você, professor, aí nessa sala de aula, que Deus te use, que os jovens sejam modificados, a mente amadurecida pela palavra do Evangelho. É isso então, irmão Caleb, professor Caleb. Também quero agradecer, dizer que é uma satisfação poder contribuir o mínimo possível com o senhor aqui, né? Agradecer ao pastor Reinaldo pela oportunidade e que esta aula seja uma bênção para você que é professor e que vai usar de subsídio para a sua aula, né? Que Deus possa, através de você, alcançar diversas e várias vidas na EBD. Amém. A paz do Senhor.